Olá, sou Jamil Júnior. Estou aqui no programa Fatos e Focos para tentar te ajudar, de uma vez por todas, a entender como é feita a distribuição de vereadores na Câmara Municipal da sua cidade. Como é feito a distribuição do quociente eleitoral, do quociente partidário, o que é sobra 80-20, o que é sobra das sobras. E daí aí você vai entender por que o João teve menos voto do que o Pedro e foi eleito. Por que teve vereadores da sua cidade que foi com menos votos e foi eleito, e teve vereadores que teve um monte de voto e não foi eleito? Por que tem partido que tem mais votos do que outro? Por que tem partido que tem mais cadeiras do que outro? Você vai entender agora, de uma vez por todas, aqui no programa Fatos e Focos, aqui na discussão sobre as eleições municipais 2024. Inicialmente, você precisa saber quantos vereadores a sua cidade tem. E como é feito isso? Quem é que escolhe isso? O número de vereadores que a cidade tem? É na Constituição. Lá no artigo 29 da Constituição, fala quantos vereadores que a sua cidade tem, dependendo do número de habitantes que ela tem. Como eu vou utilizar Goianésia como exemplo para explicar tudo isso que eu vou falar aqui hoje, vamos colocar Goianésia como exemplo. Goianésia tem entre 50 e 80 mil habitantes, por isso Goianésia tem 15 vereadores na Câmara Legislativa. Para entender a conta de uma vez por todas, você precisa saber quantos votos válidos teve na sua cidade. E esses votos válidos, lá no TRE, no TSE, vai ter essa informação. Como é título de Goianésia, título de exemplo, eu vou pegar o número da cidade de Goianésia para te explicar como funciona isso. Você vai pegar os votos válidos que a sua cidade tem, o número de votos de pessoas que votaram e que, tirando delas os nulos e os brancos, você vai ter os votos válidos que a sua cidade tem. Você vai pegar esses votos válidos e vai dividir pelo número de cadeiras que tem na cidade. Como, por exemplo, Goianésia, a gente está falando, nós vamos colocar Goianésia com os votos válidos da cidade de Goianésia dividido pelo número de cadeiras que Goianésia tem. E vou chegar no número, que esse número é chamado de quociente eleitoral. A título de exemplo, Goianésia teve 44.666 votos válidos. Divididos por 15, que é o número de cadeiras que Goianésia tem, vamos ter um quociente eleitoral de 2.977. Como você vai arredondar para cima, 2.978. O que significa quociente eleitoral? É o número mágico que chamamos. É o número que a soma de voto de todos os candidatos daquele partido tem que ter para dar direito ao partido de ter uma cadeira. Então, se eu vou somar todos os votos que aquele partido tem, e somado isso, eu vou saber se aquele partido chegou nesse número mágico de 2.978, no caso de Goianésia. Se o partido chegar nesse número, ele vai ter automaticamente uma cadeira lá na Câmara de Vereadores. Como eu estou utilizando Goianésia como exemplo, eu vou passar aqui para vocês o número de votos que Goianésia teve para a gente entender de uma vez por todas como isso funciona. O PL teve 6.608 votos, União Brasil 5.640, PRD 4.697, PSDB 4.533, Podemos 4.235, PSB 3.655, MDB 3.592, DC 2.693, PDT 2.355, PP 2.004, Solidariedade 1.875, Novo 1.525, PSD 603, PT 437, PV 194. Esses votos é a soma de todos os votos que os candidatos daquele partido teve. Por exemplo, o PL, que teve 6.608 votos, é a soma de todos os candidatos do PL teve esse partido mais a legenda. É aquela pessoa que votou somente na legenda. Na hora de votar para vereador, ela votou 22 e não colocou o resto do número. Assim também como União Brasil, que teve 5.640 votos e que também somados com a legenda. Todos os candidatos, mais a legenda. É aquela pessoa que foi lá na urna e digitou apenas 44 na hora de votar para vereador. Agora, o TRE vai pegar o número de votos do partido e vai dividir pelo número do quociente eleitoral. E assim ele vai achar o quociente partidário. O quociente partidário é o número de cadeiras que aquele partido vai ter de forma direta, sem recorrer às sobras na Câmara Municipal de Goianésia, por exemplo. Agora que você já sabe o que é quociente partidário, que é o número de votos válidos que o partido teve dividido pelo quociente eleitoral, nós vamos descobrir quantos votos através do quociente partidário que o partido vai ter. Por exemplo, o PL 6.608 dividido por 2.978 vai dar 2,21. Então, através do quociente partidário, o PL tem 2. União Brasil teve 5.640 votos, dividido por 2.978 dá 1,89. Então, União Brasil tem um candidato. O PRD, se você dividir 4.697 por 2.978, vai dar 1,57. E o PRD vai ter um candidato. O PSDB também vai ter um candidato, o Podemos 1, o PSB 1 e o MDB
um candidato. Repare bem que o DC teve 2.693 votos e não chegou no quociente partidário, que é 2.978. Por isso, não tem nenhuma vaga através do quociente partidário. Veja só, se a gente dividir o quociente partidário para cada partido, através do quociente partidário só se faz 8 candidatos na cidade de Goianésia. E agora tem que se preencher os outros 7 vagas. E como é feita a divisão das outras 7 vagas? Essa divisão é popularmente chamada, de forma bem simplista, de primeira sobra, que é feita de 80-20. O que significa 80-20 para você entender de uma vez por todas? Mais uma vez, 80-20 vai utilizar aquele número mágico, daqui da cidade de Goianésia, 2.978. Significa a seguinte coisa: o partido só pode participar da primeira sobra se ele fizer, na soma de todos os votos dos seus candidatos, 80% do quociente eleitoral. 80% do quociente eleitoral da cidade de Goianésia deu 2.382,40. E, para participar da primeira sobra, não só basta ter 80% dos votos de todo o partido do quociente eleitoral. O candidato também tem que ter 20% do quociente eleitoral, que na cidade de Goianésia ficou 595 votos e 54, que é 595. E o que isso significa? É que o partido só vai poder participar da primeira sobra se ele tiver 80% do quociente eleitoral. Aqui na cidade de Goianésia, 2.382. Mas também, o vereador daquele partido tem que ter no mínimo 20% dos votos do quociente eleitoral, que aqui na cidade de Goianésia, 595, se arredondar, 596. Então vejamos, o partido, na primeira sobra para participar dela, tem que ter no mínimo 2.382 votos. E o candidato daquele partido tem que ter no mínimo 596 votos para poder participar. Agora que você já sabe que para participar da primeira sobra, o partido tem que ter 80% dos votos e o candidato 20% dos votos, vamos saber como o TRE faz agora para fazer essa divisão da primeira sobra. O PL já fez 2 candidatos através do quociente partidário e agora na primeira sobra ele faz um. O União Brasil, ele já fez um no quociente partidário e na primeira sobra ele faz outro. O PRD já fez um no quociente partidário. Ele teria direito de fazer um na primeira sobra. Mas por que não fez? Porque o PRD tem os 80% dos votos válidos, que valia. Porém, o candidato segundo colocado do PRD não atingiu os 20% dos votos, que é 596. Ele teve apenas 489. Então o PRD perdeu a sua vaga. O PSDB tinha um no quociente partidário e também conseguiu um na primeira sobra. Por quê? Porque teve 80% dos votos válidos e também teve o segundo candidato com 20%. Podemos também, PSB também. Já o MDB teve os 80%, porém o seu segundo candidato mais bem votado, que é chamado de Paulo Henrique, ele teve apenas 510 votos e não atingiu os 596 votos. Por isso, o MDB ficou fora. O DC, por exemplo, ele atingiu 2.693 votos, mais do que o necessário dos 80%, que eram 2.382. Porém, o seu candidato mais bem votado, que é chamado de Candinho, teve apenas 409 votos e não pôde sentar na cadeira de vereadores. Dito isso, volta de novo lá para cima, a volta de forma bem simplista, volta de novo. E aí o PL também tem outro candidato para atingir a 4ª vaga do PL e ele também tem que ter os seus 20%. E teve. E União Brasil, para completar os 15%, também teve o seu candidato com mais de 20%. Conseguiu entender como é feita a divisão dos vereadores da sua cidade? Em Goianésia, como exemplo, nós tivemos o PL com 4 vereadores, União Brasil com 3 vereadores, o PRD com 1 vereador, o PSDB com 2, o Podemos com 2, PSB com 2 e o MDB com 1. Algumas coisas você pode levar em consideração. Por exemplo, o PRD teve 4.697 votos, mais votos do que o PSDB, que o Podemos, que o PSB. Por que ele não teve mais vagas, então? Porque o seu segundo candidato, ele não teve e não atingiu a primeira sobra, as regras da primeira sobra dos 20%. O MDB também poderia ter tido, porém o segundo colocado não atingiu. Agora, você vai ter que pensar o seguinte: como que é feita a divisão? Cada partido já tem seu número de candidatos. Como que é feita a divisão? Agora você vai entender. O partido, depois de somar todos os votos, saber quantas vagas cada partido tem, agora o partido pega os seus primeiros colocados e coloca na sua vaga. Um exemplo, o PL. O PL tem quantas vagas? 4. Então quem vai ser alocado nessas vagas? Os 4 candidatos mais bem votados do PL. O União Brasil teve quantos candidatos? 3. Quem vai ser colocado nessas vagas? Os 3 candidatos mais bem votados do União Brasil. O PRD, 1. O mais bem votado do PRD. O PSDB, 2. Os 2 bem votados do PSD. O que acontece com isso? Pode ser que o 5º candidato do PL, por exemplo, na cidade de Goianésia, que é o vereador chamado de vereador J. Carlos, ele teve mais votos do que o segundo colocado do Podemos. Isso que acontece é porque
a divisão é feita através dos votos dos candidatos dos partidos. E é por isso que, às vezes, o quinto candidato de um partido tem mais votos ou menos votos do que o candidato do segundo candidato de outro partido. Essa divisão, quando vai se colocar na Câmara Municipal, não é uma divisão total. Eu não concorro com todo mundo. Eu concorro apenas com os vereadores do meu partido. E é por isso, então, que o João de um partido teve mais votos, não foi eleito, e a Joana do outro partido teve menos votos e foi para a Câmara Municipal de Vereadores. Entenderam como é feita a divisão? Quero chamar você a prestar atenção no programa Fatos e Focos da semana que vem. Nós vamos chamar todos os candidatos eleitos da cidade de Goianésia para ter com nós um bate-papo. Você vai conhecer os candidatos eleitos, todos os candidatos que foram eleitos, e vai chegar aqui e vai conversar com você e mostrar para você quais são os projetos, qual é a sua história de vida e como ele vai se comportar na Câmara de Vereadores da cidade de Goianésia. Assim, termina mais um programa Fatos e Focos. Tentamos tirar todas as suas dúvidas sobre eleições municipais. Mas se tiver ainda mais alguma dúvida, nos chame no Instagram, nos pergunte que iremos aqui tentar responder a vocês todas as dúvidas sobre eleições municipais da cidade de Goianésia ou qualquer outra cidade. Obrigado, um abraço e até semana que vem.